Bem-vindos ao nosso canal da Associação Portuguesa de Reiki Essencial. Sou Sérgio Silveira, o atual presidente da APRE, Associação Portuguesa de Reiki Essencial, e venho falar sobre o que sabemos concretamente sobre o Reiki, os seus factos confirmados, sobre a origem e história, tanto do Mikao Usui como a origem do próprio Reiki. Antes de falar com um pormenor sobre o que é o Reiki, é necessário abordar alguns factos científicos e relatar alguma parte da história antiga sobre o Reiki. Primeiro, esta filosofia existe há milhares de anos, conhecida através de várias escrituras budistas primitivas que descrevem os seus efeitos da cura espiritual, que é, no fundo, a libertação do sofrimento e reencarnação, onde a iluminação poderia ser atingida, ou seja, o seu conhecimento, em vez de um método somente de cura. Sabemos nós o que hoje é conhecido como Reiki, no nosso tempo, já era ensinado na Índia, no tempo de Buda Siddhartha Gautama. Estamos a falar de uma época de 620-543 a.C. Também sabemos que o Reiki foi parcialmente escrito nos sutras do budismo e o termo sutra refere-se de forma geral às escrituras canónicas que são tratadas como registros dos ensinamentos orais de Buda Gautama. A maioria, ou mesmo todas as escolas budistas, guiam-se não apenas pelas escrituras, mas também por escritos e ensinamentos orais dos seus próprios iniciadores ou patriarcas, que podem ser considerados como também fazendo parte de escritos importantes para o desenvolvimento do Reiki. Sabemos nós ainda que muitas dessas escrituras sagradas budistas foram transmitidas mais provavelmente através de ensinamentos orais e rituais e preces para se evocar o Buda da cura são descritos em vários textos budistas. Esta é uma história ou é uma base da história do Reiki. Também sabemos que na doutrina cristã esse ensinamento provavelmente perdeu-se devido à interpretação de São Paulo, que nos legou a sua reinterpretação dos ensinamentos de Jesus Cristo. E por volta do século V, os ensinamentos e conceitos fundamentais do Renascimento e Karma foram retirados dos cânones da Igreja e o método de cura que Jesus Cristo usou e que poderia ter ajudado tantos milhões de sofredores também se perdeu num Ocidente em desenvolvimento. Também sabemos que o método permaneceu ativo apenas entre os adeptos budistas que o usaram, mas não divulgaram a sua existência. Esta base científica indica que o Reiki, antes de aparecer no Japão, ele já tinha a sua base de origem na Índia, principalmente no budismo. E falando agora a parte da história do Reiki, definimos um bocadinho aquilo que nós sabemos. Falar do Reiki é também falar do Japão. O Japão, um país insular da Ásia Oriental, é um conjunto de arquipélagos de ilhas, estamos a falar em 6.852 ilhas, em que Mikao Usui, o que nós falamos do descobridor da terapia de Reiki, como a conhecemos hoje, nasceu a 15 de agosto de 1865, numa vila chamada de Taniai. Estamos a falar de um distrito de Gifu, próximo onde fica hoje a cidade japonesa, Nagoya. Mikao Usui teria frequentado uma escola budista Tendai, próxima do monte Kuramayama, que é sagrado para os budistas. De uma família com tradição samurai, Usui estudou profundamente a medicina oriental, psicologia budista, religião, artes marciais, como era a tradição cultural do seu povo na época, entre outros assuntos importantes. Ele sabia que tinha uma missão e procurou dar um significado a essa própria missão. Temos o conhecimento que teria viajado para a China e o Tibete, onde certamente entrou em contacto com várias técnicas da medicina tradicional chinesa e tibetana, que eram difundidas pelos centros budistas, taoístas e por mestres monges que, na altura, definiam um bocadinho a linha de orientação. No Japão, o Shintoísmo, ou Shinto em japonês, que é traduzido de uma forma geral como o caminho dos deuses, é o nome dado à espiritualidade tradicional do Japão e dos japoneses, considerada também uma religião pelos estudiosos ocidentais. Centenas de tibetanos vivem hoje exilados em várias partes do mundo
mas é na Índia que se concentram as maiores comunidades de budistas e as quais cultivam as tradições orais e as terapias passadas de mão em mão, como o Reiki. De acordo com os pesquisadores japoneses, Mikao Usui era missionário da religião Shinto, de origem budista, e o monte Kuramayama, frequentado por ele para as suas meditações, era vetado a não-budistas. Naquela época, também era proibida a entrada de cristãos em templos zen-budistas. Eram muito exclusivos e guardavam a sua informação, de certa forma, com muito cuidado. É importante salientar ou referir também que o aspecto mencionado sobre Mikao Usui ser cristão e que frequentou a Universidade de Oshiba ou também a Universidade de Chicago, muitas vezes como diretor e outras vezes como professor, foi uma forma encontrada pelos seus seguidores para permitir que o Ocidente, em especial os americanos, aceitassem o poder do sistema de cura de Reiki. É de lembrar que estavam numa época em que havia uma guerra a decorrer no Pacífico entre os Estados Unidos e o Japão. Essa guerra, infelizmente, começou a 7 de dezembro de 1941 e terminou a 2 de setembro de 1945. E era uma rivalidade bastante grande e o Reiki, para ser aceito, foi assim, de certa forma, que os seus seguidores encontraram uma forma de permitir. E para terminar esta introdução à história do Reiki, estes fatos relatam são atualmente objetos de um largo consenso geral entre os praticantes de Reiki, pois são factos históricos comprovados por documentos e relatos de pessoas e mestres de Reiki orientais, como também ocidentais. A Associação tem feito um trabalho de divulgação e espero que esta informação seja útil para todos os reikianos. Termino por agora e esteja atento ao próximo vídeo sobre o nascimento do Reiki e o seu desenvolvimento até os dias de hoje. Muito obrigada e até breve.